Eu deveria estar nervosa. Minhas mãos deveriam tremer segurando o garfo. Meu coração deveria estar acelerado, bombeando adrenalina por todas as veias do meu corpo. Mas a única coisa que sentia era a textura macia do risoto de cogumelos na minha língua. O sabor amanteigado se espalhando devagar, quase reconfortante. Engraçado como a comida pode ser um porto seguro mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. Ou melhor, quando o mundo de outra pessoa desmorona. Porque o meu estava exatamente onde eu planejara que estivesse. A voz de Marcos ecoou pelo salão pela terceira vez. Ele estava de pé, o copo de champanhe tremendo levemente na mão direita, a esquerda apoiada no encosto da cadeira como se precisasse de suporte. Como se fosse a vítima de alguma circunstância terrível que o forçava a fazer aquilo. Eu quase ri. Quase. Mas mantive meu rosto neutro, meus olhos fixos no prato, levando mais uma garfada à boca como se aquele fosse só mais um jantar comum. Preciso ser honesto diante de todos. Ele repetiu, a voz mais firme agora, ensaiada. Claro que era ensaiada. Marcos nunca fazia nada sem ensaiar primeiro. Era advogado corporativo. Cada palavra que saía da sua boca em um tribunal era calculada, medida, pesada. Por que seria diferente agora? Amo outra mulher. O silêncio que se instalou foi delicioso. Palpável. Podia quase sentir o gosto dele misturado ao risoto. 30 pares de olhos se viraram para ele, depois para mim, depois para a figura que se levantou graciosamente ao lado dele. Natasha. Claro que era Natasha. Vestido vermelho justo, cabelos escuros caindo em ondas perfeitas sobre os ombros nus. Ela parecia uma atriz prestes a receber um Oscar, não a amante prestes a destruir um casamento de 8 anos. Continuei comendo. Peguei meu copo de vinho tinto, um Barolo excepcional que eu mesma havia escolhido para a ocasião, e tomei um gole lento, saboreando. Deixei o silêncio se esticar, se expandir, preencher cada canto daquele salão privativo do restaurante mais caro da cidade. O restaurante que eu havia reservado 6 meses antes. O restaurante onde tudo começaria a terminar. Marcos pigarreou. Eu podia sentir seus olhos em mim, ardendo, implorando por uma reação. Qualquer reação. Lágrimas. Gritos. Um prato arremessado na direção da cabeça dele. Algo que justificasse o drama que ele havia orquestrado. Algo que o fizesse parecer o herói corajoso que finalmente encontrou coragem para ser honesto, em vez do covarde que realmente era. Claire? Sua voz tinha uma nota de incerteza agora. Bom, incerteza era um bom começo. Terminei de mastigar, limpei delicadamente os cantos da boca com o guardanapo de linho branco e finalmente olhei para ele. Não para Natasha. Ela não merecia minha atenção. Olhei direto nos olhos castanhos de Marcos. Aqueles mesmos olhos que juraram amor eterno 8 anos atrás. E sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas estava lá. O risoto está maravilhoso, eu disse. Minha voz calma, quase alegre. Você deveria experimentar antes que esfrie. Vi sua mandíbula se contrair. A mão de Natasha encontrou o braço dele, apertando levemente como se oferecesse suporte. Que adorável. Eles realmente achavam que eram os protagonistas dessa história. Achavam que aquela noite era deles, que eles controlavam a narrativa. Do outro lado da mesa, minha melhor amiga Sophie deixou escapar algo entre uma risada e um engasgo. Ela sabia. Claro que sabia. Sophie sempre soube de tudo. Foi ela quem segurou minha mão 3 meses atrás quando descobri sobre Natasha. Foi ela quem me convenceu a não fazer nada precipitado, a esperar, a planejar. Vingança é um prato que se serve frio, ela havia dito, citando algum filme antigo. E você sempre foi boa em planejar. Marcos ainda estava de pé, parecendo cada vez mais ridículo. Natasha começava a parecer desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro naqueles saltos absurdamente altos. Ninguém mais se movia. Era como se todos estivessem presos em um quadro, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Não tem nada a dizer? Marcos finalmente perguntou, e havia uma pontada de raiva na voz dele agora. Como ele se atrevia a estar com raiva? Como se eu fosse a culpada por não seguir o script dele, por não desmoronar conforme o planejado. Peguei mais vinho. O que você quer que eu diga, Marcos? Parabéns? Você encontrou alguém que te faz feliz. Isso é adorável. Cada palavra saiu suave, doce até, enrolada em mel e veneno. A mãe dele, sentada 3 cadeiras à minha esquerda, soltou um som estrangulado. Patrícia Marcos Walsh nunca me suportou. Achava que o filho dela merecia alguém melhor. Alguém com pedigree, um sobrenome de peso. Não uma garota que cresceu em um apartamento de 2 quartos no subúrbio, filha de uma professora e um contador.
Mas mesmo Patrícia parecia chocada com a reviravolta dos acontecimentos. Seus olhos azuis arregalados se moviam entre mim e o filho, como se não conseguisse processar minha reação. Ou a falta dela. Claire, eu... Marcos começou, mas não tinha para onde ir. Não havia script para isso. Ele havia ensaiado o discurso dramático, a confissão corajosa. Provavelmente até ensaiou como consolaria a esposa destroçada antes de partir para os braços de seu verdadeiro amor. O que ele não ensaiou foi o que fazer quando a esposa simplesmente não se importou. Exceto que eu me importava. Deus como eu me importava. Mas não do jeito que ele esperava. Não com lágrimas e súplicas e promessas de mudar. Eu me importava do jeito que um jogador de xadrez se importa quando finalmente consegue colocar seu oponente exatamente onde quer que ele esteja. Do jeito que um diretor de cinema se importa quando a cena perfeita finalmente se desenrola diante de suas câmeras. Sente-se, Marcos, eu disse, minha voz ainda calma. Você está constrangendo a todos. Ele piscou. Natasha puxou o braço dele, sussurrando algo em seu ouvido. Ele balançou a cabeça, mas lentamente se sentou, parecendo um aluno de escola sendo repreendido pela professora. O barulho da cadeira contra o chão de mármore ecoou alto demais no silêncio. Sophie levantou seu copo. Um brinde, ela disse, e sua voz tinha aquele tom de diversão mal contida que só eu reconhecia. Aos 8 anos de casamento, que foram educacionais. Alguns convidados, sem saber o que fazer, levantaram seus copos também. Foi patético e hilário ao mesmo tempo. Tomei outro gole do meu Barolo, saboreando cada nuance, cada camada de sabor. Havia notas de cereja, um toque de couro, algo terroso no final. Perfeito. O garçom apareceu, claramente desconfortável, perguntando se poderíamos estar prontos para o prato principal. Eu sorri para ele. Sim, por favor, e pode trazer mais vinho. Tenho certeza que vamos precisar. A refeição continuou em um silêncio estranho, pontuado apenas pelo som de talheres contra a porcelana e gargantas sendo limpadas nervosamente. Algumas pessoas tentaram iniciar conversas. Sobre o clima, sobre trabalho, sobre qualquer coisa que não fosse o elefante gigante vestido de vermelho na sala. Natasha e Marcos sussurravam entre si, suas cabeças próximas, e eu podia sentir os olhares furtivos na minha direção, tentando entender, processar, categorizar minha reação. O irmão mais novo de Marcos, Derek, estava sentado à minha direita. Ele sempre foi o mais decente da família Walsh. Aos 26 anos, ainda mantinha aquela inocência que Marcos tinha perdido há muito tempo, se é que algum dia teve. Derek se inclinou na minha direção, sua voz baixa. Claire, eu não sabia de nada disso. Eu juro. Eu virei para ele e sorri. Um sorriso genuíno dessa vez. Eu sei, Derek. Não se preocupe. Você está bem? Ele parecia genuinamente preocupado, seus olhos verdes, tão diferentes dos castanhos de Marcos, cheios de compaixão. Estou ótima, eu respondi, e não era completamente mentira. Havia uma leveza estranha no meu peito, uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Ele franziu a testa, confuso, mas não pressionou. Em vez disso, apertou gentilmente meu ombro antes de voltar sua atenção para o prato. O prato principal chegou. Cordeiro ao molho de menta. Eu tinha escolhido o menu com tanto cuidado quanto escolhera tudo mais sobre aquela noite. Cada detalhe tinha sido pensado, planejado, executado com precisão. Até a disposição dos lugares. Eu havia me certificado de que as pessoas certas estivessem nos lugares certos. Testemunhas. Não testemunhas do colapso do meu casamento, mas testemunhas de algo muito maior. Meu chefe, Richard Drummond, estava sentado próximo ao final da mesa. Ele era sócio sênior do escritório de advocacia rival ao de Marcos e havia me contratado 6 meses atrás como consultora de relações públicas. O que Marcos não sabia, o que ninguém ainda sabia, era que Richard e eu estávamos trabalhando em algo grande, muito grande. Algo que mudaria completamente o panorama legal da cidade. Ao lado de Richard estava Helena Craft, jornalista investigativa do maior jornal do estado. Ela e eu tínhamos nos tornado amigas recentemente, muito recentemente. Bonding durante sessões de yoga e brunches de domingo. Ela não fazia ideia do que estava por vir, mas estaria na primeira fila quando acontecesse. E então, havia Thomas e Marina Blackwell, velhos amigos da faculdade, tanto meus quanto de Marcos. Thomas era contador forense, Marina, psicóloga clínica. Ambos observavam a cena se desenrolar com fascínio mal disfarçado. Eles também não sabiam de tudo, mas saberiam em breve. A sobremesa foi servida. Tiramisu, meu favorito. Marcos sabia disso, é claro.
Ele havia ajudado a planejar o menu meses atrás, quando ainda fingia que nosso casamento significava algo para ele. Quando ainda fingia que ele se importava. Peguei minha colher e cavei na sobremesa cremosa. O amaretto explodia na língua, o café forte cortando a doçura. Perfeito. Tudo estava perfeito. Marcos estava ficando impaciente. Eu podia ver isso na forma como seus dedos tamborilavam na mesa, como sua perna balançava nervosamente debaixo da toalha. Natasha parecia prestes a dizer algo, seus lábios vermelhos se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Então é isso? Marcos finalmente explodiu quando os pratos de sobremesa estavam quase vazios. Você não vai dizer nada? Não vai reagir? Todos os olhos se voltaram para mim novamente. Eu terminei minha última colherada de tiramisu, limpei a boca e pousei o guardanapo cuidadosamente ao lado do prato. Então olhei para Marcos. Realmente olhei para ele, estudando cada linha do seu rosto, cada fio grisalho começando a aparecer nas têmporas, cada ruga ao redor dos olhos que ele odiava, mas eu sempre achei charmosa. O que você quer, Marcos? Perguntei, minha voz suave. Você quer que eu chore? Que eu implore para você ficar? Que eu faça uma cena? Eu quero que você sinta alguma coisa. Ele praticamente gritou, levantando-se novamente, as mãos apoiadas na mesa, inclinando-se na minha direção. Ah, eu sinto. Eu respondi, mantendo meu tom calmo, quase clínico. Eu sinto alívio. O choque no rosto dele foi quase cômico. Natasha segurou seu braço mais forte, como se tivesse medo que ele desabasse. Alívio? Ele repetiu a palavra como se fosse em língua estrangeira. Alívio, eu confirmei, pegando meu copo de vinho novamente. Estava quase vazio. Que pena, porque agora não preciso mais fingir. Fingir o quê? Eu sorri. E sou feliz, que nosso casamento significa algo, que eu não sei sobre as outras mulheres. Vi seus olhos se arregalarem. Ah, sim, mulheres. Plural. Natasha é só a mais recente, Marcos. Ou você realmente achava que eu não sabia sobre Jennifer? Sobre Amanda? Sobre aquela estagiária de 22 anos cujo nome eu nem me dei ao trabalho de descobrir? O silêncio agora era absoluto. Mesmo os garçons, que circulavam discretamente recolhendo pratos, pareciam ter congelado no lugar. Você sabia? A voz de Marcos era rouca. Eu sempre soube, eu respondi. Sou muitas coisas, Marcos, mas burra não é uma delas. Natasha parecia prestes a desmaiar. Sua pele pálida ficou ainda mais branca, se isso era possível. Patrícia deixou escapar algo que soou como um gemido. O pai de Marcos, Robert, que até então havia permanecido em silêncio, limpou a garganta ruidosamente. Então, por que ficou? Marcos perguntou, e havia algo frágil na voz dele agora. Algo quebrado. Eu me levantei, alisando meu vestido preto. Tinha escolhido preto propositalmente. Não de luto, mas porque me fazia sentir poderosa. Porque preto não mostra manchas. Porque preto é atemporal, elegante, final. Porque eu estava esperando. Eu disse simplesmente. Esperando o quê? O momento certo. Olhei ao redor da mesa para cada rosto, certificando-me de que todos estavam prestando atenção. Vocês veem, Marcos planejou esta noite. Ele escolheu este momento, este lugar, estas pessoas. Ele achou que estava no controle da narrativa. Mas o que ele não percebeu é que eu planejei esta noite há muito mais tempo que ele. Do que você está falando? Natasha finalmente encontrou sua voz. Era aguda, nervosa. Estou falando sobre o fato de que cada pessoa nesta sala foi cuidadosamente selecionada por mim. Não para testemunhar o fim do meu casamento, mas para testemunhar o começo de algo muito mais interessante. Sophie estava sorrindo abertamente agora. Richard Drummond se inclinou para a frente, interessado. Helena Craft havia discretamente tirado seu celular, dedos pairando sobre a tela. Thomas Blackwell parecia intrigado, sua mente analítica claramente trabalhando para juntar as peças. Você está louca, Marcos disse, mas havia incerteza em sua voz. Não, meu amor, eu respondi. E o termo de carinho soou amargo, irônico. Eu estou preparada. Há uma diferença. Peguei minha bolsa da cadeira. Uma bolsa pequena, discreta, que continha apenas o essencial. Minha carteira, meu telefone. E um pequeno pendrive que continha tudo o que eu precisava. Agradeço a todos por virem esta noite, eu disse, dirigindo-me ao grupo. Foi importante tê-los aqui. Vocês entenderão por quê muito em breve. Claire, pare com isso. Marcos ordenou, sua voz assumindo aquele tom autoritário que ele usava em tribunais. Você está se fazendo de ridícula. Não, Marcos.
Ridículo foi você pensar que poderia me trair repetidamente e eu simplesmente aceitaria. Ridículo foi você achar que esta noite seria sobre você e seu grande momento de honestidade. Virei-me para Natasha. E você? Você realmente achou que era especial? Que era diferente das outras? Natasha abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vocês dois merecem um ao outro, eu continuei. De verdade. Espero que sejam muito felizes juntos. Vai precisar de toda a felicidade que conseguirem encontrar quando tudo vier à tona. Quando o que vier à tona? A voz de Patrícia era estridente agora, quase histérica. Sobre o que você está falando? Mas eu não respondi. Simplesmente coloquei a alça da bolsa no ombro e me virei para sair. Claire! Marcos gritou atrás de mim. Eu parei na porta. Olhei por cima do ombro. Ah, e Marcos, você vai querer falar com um advogado? Um bom, porque você vai precisar. E então eu saí, deixando o caos explodir atrás de mim. Podia ouvir vozes elevadas, perguntas sendo feitas, cadeiras sendo empurradas, mas eu não olhei para trás. Não havia motivo. Aquele capítulo estava fechado. E um novo estava prestes a começar. O ar noturno estava frio contra minha pele enquanto eu saía do restaurante. Sophie me alcançou segundos depois, rindo baixinho. Isso foi incrível, ela disse passando o braço pelo meu. Absolutamente incrível. Ainda não acabou, eu respondi, mas estava sorrindo também. Na verdade, mal começou. Você realmente vai fazer isso? Já fiz, eu disse. Os e-mails foram programados para serem enviados à meia-noite. As autoridades receberão suas cópias amanhã de manhã. E Helena... Olhei para trás, vendo a jornalista sair do restaurante, ainda olhando para o celular. Helena vai ter a história da carreira dela. E se Marcos descobrir? E se ele tentar pará-la? Eu balancei a cabeça. Não há como parar agora. As engrenagens já estão em movimento. E honestamente, parte de mim espera que ele tente. Vai só tornar tudo mais... satisfatório. Chegamos ao meu carro. Um sedã preto que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, sem um centavo de Marcos. Destravei as portas, mas não entrei imediatamente. Em vez disso, fiquei ali parada, olhando para o céu noturno. Estava sem estrelas por causa da poluição luminosa da cidade, mas de alguma forma parecia mais claro do que estivera em anos. Você está bem mesmo? Sophie perguntou, sua voz mais séria agora. Quero dizer, eu sei que isso tudo era parte do plano, mas... ainda foi seu casamento que acabou aí dentro. Eu pensei sobre isso. Pensei sobre os 8 anos que passei com Marcos. Os primeiros anos, quando ainda achava que o amava, quando ainda acreditava que poderíamos ser felizes. Os anos do meio, quando comecei a suspeitar, quando pequenas mentiras se acumularam até que não pudessem mais ser ignoradas. E os últimos meses, quando tudo ficou cristalino, quando a raiva deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Meu casamento acabou há muito tempo, eu finalmente disse. Provavelmente no momento em que Marcos decidiu que nossos votos não significavam nada. Esta noite foi só fazer oficial. Sophie me abraçou, forte e caloroso. Você é a mulher mais fodona que conheço. Eu ri, uma risada real dessa vez. Ainda não viu nada. Entramos no carro. Liguei o motor, mas não saí imediatamente. Fiquei olhando para o restaurante, vendo as figuras se movendo atrás das janelas de vidro. Marcos provavelmente ainda estava lá dentro, tentando entender o que diabos havia acontecido, tentando recuperar o controle da situação. Natasha estaria ao lado dele, finalmente percebendo que talvez ter se envolvido com um homem casado não tivesse sido sua ideia mais brilhante. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Richard Drummond. Precisamos conversar. Urgente. Eu sorri e digitei de volta. Amanhã. No escritório. 9 horas. Sua resposta foi imediata. Isso tem a ver com Walsh & Associados. Tem a ver com tudo. Não houve resposta depois disso, mas eu não esperava uma. Richard era esperto o suficiente para entender que algumas conversas eram melhores ter pessoalmente. Outra mensagem chegou, dessa vez de Helena Craft. Você sabia que eu estava lá, não sabia? Isso foi planejado. Eu não respondi. Deixei a pergunta pairando no ar, sem resposta. Helena era esperta também. Ela descobriria. Finalmente coloquei o carro em movimento saindo do estacionamento. Sophie estava quieta ao meu lado, entendendo que eu precisava de silêncio para processar. Sempre fomos boas assim, ela e eu. Amigas desde a faculdade, quando éramos 2 garotas tontas tentando descobrir quem éramos. Ela havia sido dama de honra no meu casamento. Havia segurado minha mão quando eu chorei pela primeira vez sobre Marcos. E agora estava aqui, ao meu lado, enquanto tudo desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. Você vai para casa?
Sophie perguntou quando paramos em um sinal vermelho. Não, eu respondi. Não é mais minha casa. Nunca realmente foi. Então para onde? Para o lugar que reservei há 3 meses. Um apartamento pequeno, discreto. Já está mobiliado, já está esperando. Você planejou tudo mesmo. Cada maldito detalhe. O apartamento ficava do outro lado da cidade, em um bairro que Marcos jamais pisaria. Era pequeno, compacto, nada como a casa enorme que compartilhávamos. Mas era meu. Só meu. Pago com meu dinheiro. Em meu nome. Decorado do meu jeito. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, pensei sobre como havia chegado até ali. Sobre a primeira vez que encontrei evidências da infidelidade de Marcos, 5 anos atrás. Uma mensagem de texto no celular dele que ele esqueceu desbloqueado. Não posso esperar para te ver novamente. De um número que eu não reconhecia. Eu poderia ter confrontado ele então. Poderia ter feito uma cena, exigido explicações, talvez até saído. Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse medo. Ou talvez, mesmo naquele momento, alguma parte de mim soubesse que havia um jeito melhor de lidar com isso. Então eu esperei. Observei. Aprendi. Descobri que Marcos não era apenas um marido infiel, mas um advogado desonesto. Que o escritório dele, Walsh & Associados, estava envolvido em atividades no mínimo questionáveis. Que documentos eram falsificados, que subornos eram dados, que a justiça era manipulada em favor de clientes ricos o suficiente para pagar. E lentamente, metodicamente, eu comecei a colecionar provas. Foram necessários anos. Anos de fingir que não sabia, que não via, que acreditava em cada mentira que saía da boca dele. Anos de sorrisos forçados e jantares tediosos com os sócios do escritório dele. Anos de ser a esposa perfeita em público, enquanto montava um caso de acusação em privado. O pendrive na minha bolsa continha 5 anos de evidências. E-mails, documentos, gravações, testemunhos de pessoas que Marcos havia pisado no caminho para o topo. Tudo organizado, catalogado, pronto para ser apresentado às autoridades competentes. Mas não era apenas sobre justiça. Seria mentira dizer que era. Era sobre vingança também. Era sobre fazer Marcos sentir uma fração da humilhação que eu sentia cada vez que ele voltava para casa cheirando ao perfume de outra mulher. Era sobre tirar dele tudo o que ele valorizava. Seu escritório, sua reputação, sua liberdade. E era sobre me libertar. De verdade me libertar. Não apenas do casamento, mas de tudo que ele representava. Da pessoa que eu tinha me tornado por estar com ele. Da mulher que fingia não ver, não saber, não se importar. Chegamos ao apartamento. Era um prédio antigo, mas bem mantido, com escadas de madeira que rangiam levemente sob nossos pés. Meu apartamento era no 3º andar, no final do corredor. Abri a porta e acendi as luzes. Era perfeito. Pequeno sim, mas perfeitamente meu. Paredes brancas, móveis simples mas confortáveis. Uma estante cheia de livros que eu realmente queria ler. Não os volumes impressionantes mais chatos que decoravam a biblioteca da nossa casa. Uma cozinha minúscula onde eu poderia cozinhar para uma pessoa só, sem me preocupar se Marcos iria gostar. Sophie assobiou baixinho. É aconchegante. É meu, eu respondi, e havia uma nota de maravilhamento na minha voz. Completamente meu. Ela me abraçou novamente. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu fique? Não, eu disse, retribuindo o abraço. Preciso de tempo sozinha, para processar, para planejar os próximos passos. Tem certeza? Absoluta. Depois que Sophie saiu, eu me joguei no sofá e olhei para o teto. Meu telefone estava cheio de mensagens agora. De Marcos, de Natasha, de Patrícia, de pessoas que estiveram no jantar. Eu ignorei todas. Não havia nada que eles pudessem dizer que mudasse alguma coisa. Em vez disso, abri meu laptop e verifiquei os e-mails programados. Tudo pronto. À meia-noite, 23 destinatários diferentes receberiam cópias completas de todo o material que eu havia coletado. Promotores, órgãos de classe, até alguns jornalistas além de Helena. Era irreversível agora. Uma vez que aqueles e-mails fossem enviados, não haveria como voltar atrás. A vida de Marcos, como ele a conhecia, acabaria. E a minha? Bem, a minha estava apenas começando. Olhei para o relógio. 11h43. 17 minutos. Em 17 minutos, tudo mudaria. Em 17 minutos, a verdade viria à tona. E Marcos descobriria que subestimar sua esposa tinha sido o maior erro que ele já cometeu. Levantei e fui até a janela. Dali, eu podia ver a cidade se estendendo à minha frente,
Milhões de luzes piscando na escuridão. Em algum lugar lá fora, Marcos estava provavelmente voltando para casa, Natasha ao seu lado, achando que tinha se safado. Achando que sua única complicação seria um processo de divórcio, que ele estava confiante que venceria. Afinal, ele era um advogado. Um bom advogado. Ele sabia como o sistema funcionava. Mas ele não sabia que o sistema estava prestes a se voltar contra ele. Meu telefone tocou. Marcos. Eu deixei ir para o correio de voz. Tocou novamente. Ignorei de novo. Na terceira vez, desliguei completamente. Não haveria mais conversas com Marcos. Não até que fosse absolutamente necessário. Provavelmente em um tribunal, com advogados presentes. Os minutos passaram lentamente. Fiz chá. Um Earl Grey que eu havia estocado especificamente para esta noite. Sentei no sofá, caneca quente nas mãos e esperei. Assisti os números no relógio mudarem. 11h50, 11h55, 11h59. E então, exatamente à meia-noite, meu laptop emitiu um pequeno som. Envio confirmado. 23 e-mails partindo em direção aos seus destinatários. 23 bombas prestes a explodir. Acordei com o sol invadindo minha nova janela. Por um momento, desorientada, não sabia onde estava. O teto era diferente. As cortinas eram diferentes. Até o cheiro era diferente. Sem o perfume caro de Marcos. Sem o aroma do café que a empregada doméstica sempre fazia às 6 da manhã. Apenas o cheiro de tinta fresca e possibilidades novas. Então tudo voltou. O jantar, a confissão de Marcos. Minha saída tranquila. Os e-mails que foram enviados à meia-noite. Peguei meu telefone. 47 mensagens não lidas. 15 chamadas perdidas. 3 correios de voz. Ignorei todos e verifiquei meu e-mail pessoal em vez disso. Lá estava. Confirmações de recebimento. 23 de 23. Todos os destinatários haviam recebido o pacote completo de evidências. Sorri para a tela do telefone. Bom dia para você também, Marcos. Levantei e fui até a cozinha. Era tão pequena que eu podia tocar ambas as paredes ao mesmo tempo se esticasse os braços, mas tinha tudo o que eu precisava. Cafeteira, geladeira, fogão. Fiz café. Não tão bom quanto o que a empregada fazia, mas era meu. Cada gole, cada erro, completamente meu. Enquanto o café passava, liguei meu laptop novamente. Já havia respostas. A primeira era de um promotor assistente chamado David Chen, alguém que eu havia pesquisado extensivamente antes de incluí-lo na lista de destinatários. Senhora Walsh, recebi seu e-mail. Precisamos nos encontrar o quanto antes. Este assunto é de extrema seriedade e requer ação imediata. Por favor, entre em contato pelo número abaixo. Havia um número de celular. Eu o salvei, mas não liguei ainda. Deixaria eles esperarem um pouco. Deixaria a atenção se acumular. A segunda resposta era de Helena Craft. Era mais longa, mais pessoal. Claire, eu sempre soube que havia algo mais em você. Aquela esposa perfeita e calada era uma fachada, não era? Checamos algumas das informações que você enviou. É legítimo. É grande. É do tipo que derruba impérios. Precisamos conversar. Hoje. Vou te ligar em 1 hora. Eu sorri. Helena estava fisgada. E quando Helena Craft estava fisgada em uma história, ela não descansava até ter cada detalhe, cada ângulo, cada verdade sórdida exposta à luz do dia. Havia mais e-mails. Do órgão de ética da Ordem dos Advogados. De outros jornalistas. De alguns advogados de defesa que provavelmente já estavam farejando o sangue na água, prontos para oferecer seus serviços tanto para mim quanto para as eventuais vítimas do esquema de Marcos. E então, no meio de todos esses, um e-mail de Marcos. Enviado às 3h27 da manhã. A linha de assunto dizia simplesmente: precisamos conversar. Agora. Eu cliquei nele, curiosa apesar de mim mesma. Claire, não sei que tipo de jogo você está jogando, mas isso precisa parar. Imediatamente. Você está fazendo acusações sérias, sem nenhuma evidência. Acusações que poderiam destruir minha carreira. Isso é difamação. É criminoso. Vou processar você por tudo que vale se não retratá-las imediatamente. Podemos resolver isso civilizadamente. Sei que está magoada. Sei que a situação com Natasha foi infeliz. Mas isso não justifica o que está fazendo. Entre em contato comigo. Vamos conversar como adultos. Ainda somos casados, Claire. Ainda podemos resolver isso de forma racional. Marcos. Eu li o e-mail 3 vezes. Cada leitura alimentando uma raiva fria e satisfatória no meu peito. Infeliz. Ele chamou sua traição de infeliz. Como se tivesse derramado vinho na camisa ou esquecido meu aniversário.
E a audácia de ameaçar me processar quando ele estava sentado sobre uma montanha de crimes. Não respondi. Em vez disso, arquivei o e-mail em uma pasta que eu havia criado especificamente para esse propósito. Evidências. Cada palavra que ele escrevesse, cada ameaça que fizesse, tudo seria documentado e potencialmente usado contra ele. Meu telefone tocou. Richard Drummond. Eu atendi. Claire. Sua voz era tensa, controlada. Meu escritório. 1 hora. Não me faça esperar. Bom dia para você também, Richard. Isso não é brincadeira. Você enviou material explosivo para meia dúzia de promotores diferentes. Eles já estão me ligando querendo saber sobre você, sobre sua credibilidade, sobre como conseguiu acesso a essas informações. E o que você disse? Que você é a consultora de relações públicas mais competente que já contratei e que se diz ter essas informações, eu acredito nela. Agora apareça aqui e me diga que diabos está acontecendo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Eu olhei para o telefone e ri. Richard estava furioso, mas também intrigado. E um Richard intrigado era um Richard que estava do meu lado, mesmo que ainda não soubesse disso completamente. Tomei meu café devagar, saboreando cada gole. Depois fui tomar banho. O banheiro era minúsculo, o box do chuveiro tão pequeno que eu mal conseguia me virar. Mas a água era quente e a pressão boa. Fechei os olhos e deixei a água lavar a noite anterior. Deixei ela lavar 8 anos de mentiras e traições. Quando saí, escolhi minha roupa com cuidado. Um terno azul marinho, conservador, mas poderoso. Saltos médios, não muito altos. Maquiagem mínima. Cabelo preso em um coque elegante. Eu queria parecer profissional, confiável, credível. Não a esposa traída procurando vingança, mas a denunciante procurando justiça. Havia uma diferença crucial. Peguei minha bolsa e verifiquei o conteúdo. O pendrive estava lá, junto com cópias em papel de alguns dos documentos mais importantes. Eu tinha backups, é claro. Múltiplos backups em múltiplos locais. Mas sempre levava o original comigo. Era uma questão de controle. O escritório de Richard ficava no centro da cidade, em um dos prédios mais altos. Dirigir até lá me levou através de ruas que eu conhecia bem, passando por lugares onde Marcos e eu costumávamos ir. Nosso restaurante favorito. A galeria de arte onde compramos aquela pintura horrorosa que custou $15.000. A loja onde ele comprou meu anel de noivado. Era estranho ver esses lugares agora, através de olhos diferentes. Eles não pareciam mais especiais ou significativos. Eram apenas prédios. Apenas lugares. Despidos de qualquer significado emocional. Estacionei no subsolo do prédio de Richard e subi até o 22º andar. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Senhora Walsh, o senhor. Drummond está esperando. Pode ir direto. Eu assenti e caminhei pelo corredor familiar. O escritório de advocacia de Richard era tudo que o de Marcos tentava ser, mas nunca conseguia. Elegante sem ser pretensioso. Poderoso sem ser intimidador. Bem-sucedido sem precisar gritar sobre isso. A porta do escritório dele estava entreaberta. Bati levemente antes de entrar. Richard estava atrás de sua mesa. Óculos de leitura apoiados no nariz, olhando para uma pilha de documentos que eu reconheci imediatamente como cópias do que eu havia enviado. Ele levantou os olhos quando entrei, tirou os óculos e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Eu sentei, cruzando as pernas, colocando minha bolsa no colo. Você entende? Richard começou, sua voz medida. Que o que fez noite passada poderia ter repercussões sérias. Para Marcos, sim, mas também para você. Entendo perfeitamente. E fez assim mesmo. Fiz assim mesmo. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Richard Drummond tinha 63 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar através de qualquer mentira. Ele havia construído seu escritório do zero, baseado em uma reputação inabalável de integridade. Era exatamente por isso que eu havia vindo trabalhar para ele. Por quê? Ele finalmente perguntou. Porque era a coisa certa a fazer. Vingança contra um marido infiel dificilmente é a coisa certa a fazer. Não é sobre a infidelidade, eu disse, mantendo minha voz firme. Ou melhor, não é apenas sobre isso. É sobre justiça. É sobre impedir que mais pessoas sejam prejudicadas por um sistema corrupto. Nobre, Richard disse, e havia um toque de ironia na voz. Mas me perdoe se eu suspeitar que há mais nisso. Eu admiti. Não vou fingir que não há satisfação pessoal envolvida. Mas isso não torna as evidências menos válidas. Não torna os crimes menos reais. Ele pegou um dos documentos. Este aqui. O caso Morrison.
Você está alegando que Marcus falsificou evidências para fazer seu cliente parecer inocente. Não estou alegando. Estou afirmando. Tenho os documentos originais e as versões falsificadas. Tenho e-mails entre Marcus e o cliente discutindo exatamente como fazer parecer que certas evidências nunca existiram. E como você conseguiu isso? Eu sorri. Eu era a esposa. Tinha acesso à casa, ao escritório doméstico dele, aos computadores. E Marcus sempre me subestimou. Achava que eu era só decoração. A esposa troféu que aparecia em eventos e sorria para fotos. Mas você é muito mais que isso. Muito mais. Richard se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos sobre o peito. Você percebe que isso vai explodir. Não apenas para Marcus, mas para todo o escritório dele. Sócios, associados, funcionários. Pessoas inocentes vão perder seus empregos. Pessoas inocentes não trabalham em um escritório corrupto sem ao menos suspeitar que algo está errado. Eu respondi. E se realmente não sabiam, se são verdadeiramente inocentes, então encontrarão trabalho em outro lugar. Em escritórios que operam dentro da lei. Fria, Richard observou. Não sei se estou impressionado ou preocupado. Pode ser ambos. Ele riu, um som seco e curto. Os promotores vão querer falar com você. Hoje mesmo, provavelmente. Você está preparada para isso? Estou preparada para tudo. Vai precisar de um advogado. Seu próprio advogado. Alguém que represente apenas seus interesses. Já tenho um em mente. Quem? Sarah Mitchell. Os olhos de Richard se arregalaram levemente. Sarah Mitchell era conhecida como a Pitbull do direito. Ela havia derrubado CEOs, políticos, até um juiz federal. Se havia alguém que podia me proteger durante a tempestade que estava por vir, era ela. Boa escolha, Richard disse. Cara, mas boa. Não se preocupe com o dinheiro. Tenho recursos. Marcus não sabe disso, sabe? Eu sorri. Marcus não sabe de muitas coisas. Meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Helena Craft. Preciso atender isso, eu disse para Richard. Ele acenou com a mão. Vá em frente. Helena? Eu atendi. Claire, onde você está? Precisamos nos encontrar. Agora. Estou em uma reunião. Cancele. Isso é mais importante. O que você me enviou? Meu editor quer publicar imediatamente. Mas eu preciso verificar alguns fatos. Preciso de mais contexto. Preciso da sua versão completa da história. Não há pressa, Helena. As evidências falam por si. Mas as pessoas querem a narrativa humana. Querem saber quem é a mulher por trás da denúncia. Querem saber sobre você. Não, eu disse firmemente. Isto não é sobre mim. É sobre os crimes que foram cometidos. Claire, você não controla a narrativa uma vez que ela está lá fora. E ela já está lá fora. Meia dúzia de outros jornalistas receberam as mesmas informações que eu. Se você não contar sua história, alguém vai inventar uma para você. Eu pausei, considerando. Ela tinha razão. Eu havia planejado tão cuidadosamente cada aspecto disso, mas uma vez que soltei as informações, perdi parte do controle. A história tomaria vida própria. 2 horas. Eu finalmente disse. Café na esquina da rua principal com a quinta. Você conhece o lugar. Estarei lá. Helena desligou. Richard estava me observando. Vai mesmo dar uma entrevista? Vou controlar a narrativa tanto quanto possível. É isso que você me contratou para fazer, não é? Relações públicas, gerenciamento de crises. Bem, esta é minha crise para gerenciar. Tecnicamente, Richard disse, você ainda trabalha para mim. E isso poderia afetar o escritório. Vai afetar positivamente, eu disse. Pense nisso. O escritório que emprega a mulher que derrubou o Walsh & Associados. A firma que representa a integridade, que não tolera corrupção nem em suas próprias fileiras. Isso é bom PR, Richard. Excelente PR, na verdade. Ele considerou isso. Você pensou em tudo, não pensou? Tentei. Meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Senhora Walsh? Aqui é David Chen, do escritório do promotor público. Recebemos seu material. Precisamos que venha até nosso escritório para uma entrevista formal. Quando? Hoje. Preferencialmente esta tarde. Às 4 horas está bom? Houve uma pausa. Ele provavelmente esperava mais urgência de minha parte, mais ansiedade. Às 4 funciona. Traga seu advogado. Obviamente. Desliguei e imediatamente liguei para Sarah Mitchell. Ela atendeu no segundo toque. Claire Walsh, que surpresa. Sarah, preciso de representação legal. Imediatamente. Isso tem a ver com os e-mails que circularam esta manhã? Porque meu telefone não para de tocar com pessoas querendo saber se eu vou representar Marcus Walsh. E vai?
Deus, não. Aquele homem é uma cobra. Sempre foi. Então vai me representar? Depende. Você está em apuros legais ou é testemunha? Testemunha. Denunciante. Tenho evidências de crimes que abrangem 5 anos. Sarah assobiou baixinho. E você estava casada com ele esse tempo todo? Estava. Complicado, mas interessante. Muito interessante. Meus honorários são... Eu sei quantos são seus honorários. Não é problema. Então, quando precisamos nos encontrar? Tenho reunião com o promotor assistente David Chen às 4. Pode estar lá? Vou estar. Mande o endereço. E Claire, não fale com mais ninguém até conversarmos. Nem com a imprensa, nem com Marcos, nem com ninguém. Tarde demais para a imprensa. Já marquei com Helena Kraft. Cancele. Não vou fazer isso. Sarah suspirou. Tão teimosa quanto dizem. Tudo bem. Mas eu vou estar presente nessa entrevista também. Mande o horário e local. Desliguei e enviei as informações. Richard estava sorrindo. Você realmente planejou cada passo disso, não foi? Tive 5 anos para planejar. Seria um desperdício não fazer direito. Marcos ligou para mim hoje de manhã. Richard disse casualmente, folheando os documentos novamente. Queria saber se eu sabia onde você estava. Se estava trabalhando hoje. E o que disse? Que suas idas e vindas não eram da minha conta, contanto que seu trabalho fosse feito. Ele não gostou disso. Marcos raramente gosta de não conseguir o que quer. Ele também ameaçou processar o escritório se não o ajudássemos a localizar você. Eu endureci. E eu disse que ele estava bem-vindo para tentar, mas que meus advogados devorariam esse processo antes que chegasse a uma sala de tribunal. Richard se inclinou para a frente. Claire, preciso que entenda uma coisa. Estou do seu lado nisso. O que Marcos fez não é apenas antiético. É criminoso. Mas também preciso proteger este escritório. Então preciso saber tudo. Cada detalhe. Não pode haver surpresas. Não há surpresas. Eu disse. Tudo que tenho está no material que enviei. Tudo que sei, documentei. Incluindo como conseguiu acesso a informações privilegiadas? Incluindo isso. Ele assentiu lentamente. Certo. Então vamos revisar tudo. Cada documento, cada e-mail, cada gravação. Quero saber exatamente o que os promotores vão ver quando começarem a investigação formal. Passamos as próximas 2 horas fazendo exatamente isso. Eu guiei Richard através de cada peça de evidência, explicando quando e como a obtive, por que era relevante, quem era implicado. Ele fazia perguntas pontuais, anotava coisas em um bloco, ocasionalmente parava para fazer uma chamada rápida para verificar algum detalhe legal. O caso Patterson, ele disse em determinado momento. Você tem Marcos em gravação admitindo que subornou uma testemunha? Tenho. Ele estava em casa, pensando que estava sozinho. Eu tinha colocado gravadores em vários cômodos meses antes. Isso é legal? Em sua própria casa? Gravando seu próprio marido? Os advogados podem debater isso, mas considerando que era minha casa também, e que eu tinha motivos razoáveis para suspeitar de atividade criminosa, acredito que sim. Richard balançou a cabeça impressionado. Você deveria ter sido advogada. Considerei, mas então conheci Marcos na faculdade e achei que ser esposa de advogado seria mais fácil. Como isso funcionou para você? Eu ri, um som sem humor. Aprendi muito sobre a profissão legal de qualquer forma, apenas não do jeito que imaginei. Às 2 horas, me despedi de Richard e dirigi até o café onde encontraria a Helena. Era um lugar pequeno, escondido em uma rua lateral, o tipo de lugar que apenas os locais conheciam. Perfeito para uma conversa que precisava ser discreta, mas não secreta. Sarah estava me esperando do lado de fora, encostada em um poste, olhando para o celular. Ela levantou os olhos quando me aproximei. Claire Walsh. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Sarah Mitchell era mais baixa do que eu imaginava. Não mais que 1,60 m, mas compensava em presença. Cabelos loiros curtos, terninho Chanel preto, olhos castanhos que não perdiam nada. Ela parecia exatamente o que era. Uma força da natureza disfarçada de advogada. Sarah, obrigada por vir. Ainda não concordei em representar você oficialmente. Esta reunião é preliminar. Sentimos uma a outra, vemos se há encaixe. Justo. Entramos no café. Helena já estava lá, sentada em uma mesa no canto, laptop aberto, 3 xícaras de café já pedidas. Ela se levantou quando nos viu. Claire, e você deve ser Sarah Mitchell. Ouvi muito sobre você. Nada bom, espero, Sarah disse, mas estava sorrindo. Jornalistas tendem a não gostar de advogados que os impedem de publicar histórias sensacionalistas. Oh, esta história vai ser publicada, Helena disse. É grande demais para ser contida.
A questão é quanto controle Claire vai ter sobre como é contada. Sentamos. Sarah imediatamente assumiu o controle. Regras básicas, ela disse. Claire pode falar sobre fatos que já são de conhecimento público através dos documentos enviados. Ela não pode especular, não pode fazer acusações que não possa provar, e não pode falar sobre qualquer coisa que possa comprometer a investigação criminal. Isso não deixa muito, Helena reclamou. Deixa o suficiente, eu disse. Helena, você quer a história de como uma esposa aparentemente comum descobriu que seu marido estava conduzindo um esquema criminoso extenso. Posso dar isso a você, mas não vou comprometer o caso contra ele no processo. Helena olhou entre mim e Sarah, então assentiu. Certo. Vamos começar do início. Quando você primeiro suspeitou que algo estava errado? Eu tomei um gole do café. Era forte, amargo. Perfeito. Há 5 anos, uma mensagem de texto no celular dele. Foi o começo, mas não foi sobre a infidelidade que eu comecei a investigar. Foi quando notei irregularidades em documentos que ele trouxe para casa. Que tipo de irregularidades? Datas que não batiam. Assinaturas que pareciam diferentes entre versões do mesmo documento. Conversas telefônicas que ele tinha em casa. Conversas onde ficava claro que ele estava instruindo clientes sobre como mentir, como ocultar evidências. Sarah colocou a mão no meu braço. Um aviso silencioso. Eu assenti levemente. Mas você não foi às autoridades imediatamente, Helena disse, fazendo anotações rapidamente. Por quê? Porque uma acusação não é nada sem provas. E Marcos é bom no que faz. É meticuloso, cuidadoso. Eu precisava de evidências irrefutáveis, então comecei a coletar. Durante 5 anos. Durante 5 anos. Isso deve ter sido difícil. Viver com alguém, fingir normalidade, sabendo o que sabia. Eu olhei para ela diretamente. Você não faz ideia. Helena se inclinou para a frente. E a infidelidade? Quando isso começou a fazer parte da equação? Sempre foi parte. Mas no começo, era secundário. Depois, quando percebi a extensão de suas traições, tanto pessoais quanto profissionais, tornou-se parte do todo. Marcos não era apenas um marido infiel. Ele era um homem fundamentalmente desonesto, em cada aspecto de sua vida. E agora? Agora que tudo está vindo à tona? Como se sente? Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Aliviada, mas também cautelosa. Isso está longe de acabar. Marcos vai lutar. Ele vai tentar me destruir. Vai tentar desacreditar as evidências. Mas estou pronta para isso. Ele já tentou entrar em contato? Sarah apertou meu braço novamente, mais forte dessa vez. Sem comentários, eu disse. Natasha Volkov, Helena continuou, mudando de tática. A mulher que ele apresentou no jantar como seu novo amor. Você a conhecia antes? Conhecia. Ela trabalhou como paralegal em Walsh & Associados por 2 anos. Fomos apresentadas em eventos da firma várias vezes. E você suspeitava do relacionamento deles? Suspeitava. Confirmei há 3 meses. Como? Eu sorri. Digamos que aprendi a ser muito boa em vigilância discreta. Helena escreveu furiosamente. Há alguma evidência de que Natasha estava envolvida nas atividades criminosas de Marcos? Não que eu tenha encontrado. Pelo que posso ver, ela é apenas uma amante. Nada mais, nada menos. Tem algo a dizer a ela? Se estivesse lendo isso? Eu considerei. Cuidado com homens que são capazes de trair suas esposas. Porque se eles mentem para as pessoas que supostamente amam, vão mentir para qualquer um. Helena sorriu. Isso é ouro. Posso usar? Pode. Continuamos por mais 40 minutos. Helena fazia perguntas. Eu respondia dentro dos limites que Sarah estabelecia. Falei sobre como me senti sendo subestimada, sobre usar essa subestimação a meu favor. Falei sobre a solidão de saber a verdade e não poder compartilhar com ninguém. Falei sobre o momento em que decidi que era hora de agir. O que não falei foi sobre as noites que passei chorando no chuveiro. Sobre como cada sorriso falso que dei em eventos sociais me custava um pedaço da minha alma. Sobre como houve momentos em que quis apenas desistir, pegar minhas coisas e ir embora. Evidências ou não. Essas partes eram minhas. Privadas. Não para consumo público. Quando terminamos, Helena fechou seu laptop e olhou para mim com algo que parecia respeito. Você sabe que vai se tornar uma figura pública depois disso, não sabe? As pessoas vão te idolatrar ou te odiar. Não há meio termo. Entendo. E está pronta para isso? Tive 5 anos para me preparar. Acho que estou tão pronta quanto vou estar. Helena se levantou para sair, mas pausou. Uma última coisa. Off the record. Por que agora?
Por que escolher a festa de aniversário de 8 anos para fazer tudo desmoronar? Eu sorri. Porque Marcos escolheu aquele momento para seu grande gesto. Porque ele queria testemunhas para sua honestidade corajosa. Parecia poético garantir que as mesmas testemunhas estivessem lá quando sua verdadeira natureza fosse exposta. Helena balançou a cabeça sorrindo. Poético. Sim, acho que é uma palavra para isso. Depois que ela saiu, Sarah e eu ficamos sentadas em silêncio por um momento. Você se saiu bem, Sarah finalmente disse. Melhor do que esperava, honestamente. Obrigada? Era um elogio. A maioria das pessoas fica nervosa falando com a imprensa. Você foi calma, articulada, controlada. Bom, tive uma boa professora. Marcos pode ser muitas coisas ruins, mas ele sabe como trabalhar uma sala, como controlar uma narrativa. Irônico que você usou as técnicas dele contra ele. É, não é? Sarah verificou seu relógio. Temos 1 hora antes da reunião com o promotor. Precisamos revisar seu testemunho, garantir que você está preparada para o tipo de perguntas que vão fazer. Vamos para o meu escritório? Melhor ainda, vamos para o meu. O escritório de Sarah era em um prédio histórico restaurado, todo madeira escura e vitrais. Seu escritório pessoal era no último andar, com vista para o rio. Era impressionante sem ser ostensivo, profissional sem ser frio. Ela me ofereceu café, que eu recusei, e então nos sentamos em poltronas confortáveis em vez de através de uma mesa. Mais casual, mais conversacional. Certo! Sarah começou puxando um bloco de notas. David Chang é bom, muito bom. Ele não vai pegar leve só porque você é a denunciante. Ele vai testar sua história, procurar furos, questionar seus motivos. Entendo. Ele vai perguntar sobre como obteve as evidências. Alguns métodos podem ser questionáveis legalmente. Precisamos estar preparadas para defender suas ações. As gravações, eu disse. Essas são as que podem ser problemáticas, certo? Possivelmente. Mas considerando que foram feitas em sua própria casa, em conversas que você tinha direito legal de escutar, acredito que podemos argumentar que são admissíveis. Além disso, mesmo que algumas evidências sejam descartadas, você tem tanto material corroborante que o caso permanece sólido. Passamos a hora seguinte fazendo um simulado da entrevista. Sarah me fazia perguntas difíceis, pontuais, às vezes deliberadamente agressivas. Testando minhas reações, minha consistência, minha habilidade de manter a calma sob pressão. Eu passei. Não perfeitamente, mas bem o suficiente. Uma última coisa, Sarah disse quando estávamos prestes a sair. Marcos vai alegar que isto é vingança pessoal, que você está fabricando evidências porque ele te deixou por outra mulher. Ele pode alegar o que quiser. As evidências falam por si. Sim, mas percepção importa, especialmente se isso for a julgamento. Um júri pode ser simpático a um marido infiel se acharem que a esposa está exagerando por vingança. Então, precisamos garantir que eles vejam que não é exagero, que não é fabricação, que tudo que alegamos é verdadeiro e comprovável. Exatamente. O escritório do promotor público ficava em um prédio governamental cinza e sem graça. Passamos pela segurança, subimos em um elevador antigo que rangia e fomos escoltadas até uma sala de conferência pequena. David Chang estava nos esperando, junto com 2 outras pessoas que ele apresentou como investigadores. Era mais jovem do que eu esperava, talvez 35, com óculos de armação metálica e um terno que já viu dias melhores. Mas seus olhos eram afiados, inteligentes, perdendo nada. Senhora Walsh, ele disse, estendendo a mão. Obrigado por vir. Promotor Chen, por favor, David está bom. Ele acenou para as cadeiras. Sentem-se, isto pode levar um tempo. E levou 4 horas. 4 horas de perguntas meticulosas, de revisar documentos, de explicar contextos e cronologias e conexões. David era completo, indo e voltando na linha do tempo, verificando detalhes, procurando por inconsistências. Não encontrou nenhuma, porque não havia nenhuma para encontrar. Sarah intervinha ocasionalmente, redirecionando perguntas ou aconselhando-me a não responder certas coisas. Mas na maioria das vezes, ela deixava eu falar. E eu falei. Sobre tudo. Cada documento, cada gravação, cada peça de evidência. Expliquei como as obtive, quando, por quê. Dei contexto para cada alegação. Conectei pontos que eles talvez não tivessem visto sozinhos. Quando finalmente terminamos, David se recostou na cadeira e tirou os óculos, esfregando os olhos. Isso é extenso, ele disse. Extremamente extenso. Tive tempo. Eu respondi simplesmente. Sim, 5 anos.
Ele colocou os óculos de volta. Senhora Walsh, vou ser franco. Este é um dos casos mais bem documentados de conduta criminosa que já vi. Se tudo que está me mostrando é autêntico... Eu interrompi. Então Marcus Walsh e vários sócios de sua firma estão indo para a prisão. Algo se mexeu no meu peito. Satisfação, justiça, vingança. Um pouco de tudo. Quanto tempo? Perguntei. Depende. Das acusações específicas que conseguirmos provar, de acordos de delação, de muitas variáveis. Mas estamos falando de anos. Possivelmente décadas se conseguirmos que todas as acusações se mantenham. Sarah apertou minha mão debaixo da mesa. Uma advertência silenciosa para não parecer muito satisfeita. O que acontece agora? Perguntei. Agora iniciamos uma investigação formal. Emitimos mandados. Começamos a convocar testemunhas. Construímos nosso caso. David olhou diretamente para mim. E você, Sra. Walsh, vai precisar estar preparada para o que vem a seguir. Porque Marcus Walsh não vai aceitar isso quieto. Ele vai lutar. Vai fazer de tudo para destruir sua credibilidade. Estou ciente. Também preciso avisá-la que sua vida vai estar sob escrutínio. Imprensa, defesa. Todos vão investigar você, procurando por sujeira, por qualquer coisa que possam usar contra você. Não vão encontrar nada. David sorriu pela primeira vez. Espero que esteja certa, porque este caso vai definir muitas carreiras. A minha incluída. Saímos do prédio quando já estava escurecendo. A cidade estava banhada em tons de laranja e rosa do pôr do sol. Sarah me ofereceu carona, mas eu recusei. Precisava dirigir. Precisava da ilusão de controle que vinha de ter minhas mãos no volante, meus pés nos pedais, meus olhos na estrada. Precisava de algo que fosse só meu para fazer, mesmo que fosse apenas escolher qual rua pegar para voltar para casa. Exceto que eu não tinha mais uma casa. Não no sentido tradicional. Tinha um apartamento. Um lugar temporário que provavelmente se tornaria permanente por falta de melhor opção. Mas não era lar. Ainda não. Dirigi sem rumo por um tempo, deixando a cidade passar pela janela. As ruas estavam começando a encher com o tráfego da hora do rush. Pessoas voltando para suas casas, suas famílias, suas vidas normais. Eu costumava ser uma delas. Agora era a mulher que havia destruído a carreira do marido. A denunciante. A vingativa. A heroína. A vilã. Dependia de quem você perguntasse. Meu telefone tocou. Sophie. Cadê você? Estou no seu apartamento. Trouxe comida chinesa e vinho. Muitos de ambos. Estou a caminho. A entrevista com o promotor foi bem? Foi. Te conto quando chegar. Quando cheguei ao apartamento, Sophie estava sentada no corredor do lado de fora da minha porta, cercada por sacolas de comida e 2 garrafas de vinho. Ela se levantou quando me viu. Finalmente. Estava começando a achar que tinha fugido do país. Ainda não, eu disse abrindo a porta. Mas quem sabe? Entramos. Sophie imediatamente começou a tirar recipientes de comida das sacolas, espalhando-os pela pequena mesa de jantar. Macarrão lo mein, frango kung pao, arroz frito, rolinhos primavera. Suficiente para alimentar um pequeno exército. Achei que você precisava de comida reconfortante, ela disse, pegando pratos da cozinha. Obrigada. Eu caí no sofá, tirando os sapatos. Meus pés estavam doendo. Minha cabeça estava doendo. Tudo estava doendo, na verdade. Não fisicamente, mas de uma forma mais profunda, mais cansada. Sophie serviu vinho. Um merlot barato que provavelmente custou $10, mas naquele momento sabia a 1 milhão. Ela se sentou ao meu lado, seus pés encolhidos debaixo dela, segurando seu próprio copo. Então, ela disse, conte-me tudo. E eu contei. Sobre a entrevista com Helena, a reunião com o promotor, as horas de perguntas e respostas. Sobre David Chen e sua promessa de que Marcus iria para a prisão. Sobre Sarah Mitchell e seu aviso de que minha vida estaria sob escrutínio. Sophie escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas, principalmente apenas deixando eu falar. Quando terminei, ela tomou um longo gole de vinho. Então, realmente está acontecendo. Não há volta. Não há volta. Eu confirmei. Como se sente? Eu pensei sobre isso. Assustada, aliviada, furiosa, satisfeita, culpada. Tudo ao mesmo tempo. Culpada por quê? Pelas pessoas inocentes que vão ser afetadas. Os funcionários que vão perder seus empregos. As famílias dos sócios que vão ser destruídas junto com eles. Claire, Sophie disse firmemente, virando-se para me encarar. Você não fez nada de errado. Não criou essa situação. Marcus criou. E os outros sócios que participaram? Eles criaram.
Você apenas expôs a verdade. Eu sei. Intelectualmente, eu sei. Mas ainda... Não. Ela me interrompeu. Sem mas. Você fez a coisa certa. A coisa difícil. A coisa corajosa. Mas a coisa certa. Não deixe ninguém, nem você mesma, fazer você se sentir mal por isso. Eu sorri fracamente. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Você só estava ocupada demais sendo casada com um idiota para notar. Isso me fez rir. Uma risada real que pareceu liberar algo tenso no meu peito. Comemos direto dos recipientes usando hastes de plástico, conversando sobre tudo e nada. Sophie me contou sobre seu trabalho, sobre o cara que ela estava namorando casualmente, sobre o apartamento novo que estava pensando em alugar. Coisas normais. Coisas que não tinham nada a ver com processos criminais ou casamentos desfeitos. Foi exatamente o que eu precisava. Estávamos na segunda garrafa de vinho quando meu telefone tocou novamente. Número bloqueado. Eu hesitei, então atendi. Alô? Silêncio. Então uma voz que eu conhecia muito bem. Você realmente fez isso. Marcos. Sua voz estava rouca, como se tivesse gritado ou chorado. Talvez ambos. Marcos. Sophie endireitou ao meu lado, alerta. Você destruiu tudo. Ele continuou. Tudo o que construímos. Tudo o que trabalhamos para ter. Eu não destruí nada. Você destruiu. Eu apenas me certifiquei de que as pessoas soubessem. Eles vieram ao escritório hoje. Federais. Com mandados. Levaram computadores, arquivos, tudo. Congelaram nossas contas bancárias. Nossa conta conjunta, Claire. Você percebe isso? Não tenho acesso a dinheiro. Que pena. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Você é uma cadela. Ele cuspiu. Uma cadela vingativa que não consegue aceitar que não te amo mais. Isto não tem nada a ver com amor, Marcos. Nunca teve. Tem a ver com você ser um criminoso. Acusações. Todas acusações sem fundamento de uma esposa amargurada. Então, por que os federais levaram seus arquivos? Por que congelaram suas contas? Acho que eles encontraram algum fundamento. Ouvi-o respirar pesadamente do outro lado da linha. Vou lutar contra isso. Vou te destruir. Vou provar que você fabricou evidências, que você está mentindo, que isso tudo é uma vingança elaborada. Boa sorte com isso. E Natasha? Ah, sim, Natasha. Como está sua grande amor? Ainda ao seu lado agora que o dinheiro acabou? Silêncio. Longo silêncio. E então ele desligou. Eu olhei para o telefone tremendo levemente. Sophie pegou o copo de vinho da minha mão antes que eu o derrubasse. Você está bem? Estou. E eu estava. A raiva inicial havia passado, deixando apenas aquela frieza familiar. Aquela determinação fria que me sustentou pelos últimos 5 anos. O que ele disse? Que vai me destruir. Que vou pagar por isso. As ameaças usuais de homens que não estão acostumados a não conseguir o que querem. Sophie balançou a cabeça. Ele realmente não entende, entende? Não entende que já perdeu. Oh, ele entende. Apenas não quer aceitar. Meu telefone apitou. Uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Você vai se arrepender disso. Prometo. Mostrei para Sophie. Ela franziu a testa. Você acha que é dele? Provavelmente. Ou de um dos sócios. Ou de Natasha. Não importa realmente. Você deveria dizer para Sarah. Ou para o promotor. Isto é assédio. Possivelmente ameaça. Vou mencionar. Mas honestamente, não estou surpresa. Esperava isso. Mais mensagens começaram a chegar. Algumas de números bloqueados. Algumas de números que eu reconhecia como colegas de Marcos. Todas dizendo basicamente a mesma coisa. Que eu era terrível. Que estava destruindo famílias. Que deveria ter vergonha. Bloqueei cada número conforme elas chegavam. Talvez você devesse desligar o telefone por hoje. Sophie sugeriu. Talvez. Mas eu não desliguei. Parte de mim queria ver até onde eles iriam. Queria documentar cada ameaça, cada insulto. Mais evidências de caráter, se necessário. A noite passou. Sophie eventualmente foi embora, me fazendo prometer que trancaria a porta e manteria meu telefone por perto. Eu prometi, depois tranquei a porta e fiquei ali parada no silêncio do meu apartamento pequeno. Era estranho estar sozinha, realmente sozinha. Nos últimos 8 anos, mesmo quando Marcos estava fora, sempre havia a presença dele na casa. Suas coisas, seu cheiro, a expectativa de seu retorno. Agora não havia nada disso. Apenas silêncio e espaço vazio. Tomei um banho longo e quente, deixando a água lavar o dia. Quando saí, coloquei pijamas velhos e confortáveis e me sentei com meu laptop. A história de Helena já estava online.
Esposa expõe esquema criminoso do marido advogado em vingança elaborada, dizia a manchete. Eu franzi a testa. Vingança elaborada. Como se justiça e vingança fossem mutuamente exclusivas. Mas a história em si era boa, justa. Helena havia mantido sua palavra de focar nos fatos, nas evidências, na criminalidade em vez de no drama pessoal. Havia menção à infidelidade de Marcos, claro, mas foi apresentada como contexto, não como motivação principal. Os comentários, porém, eram um campo de batalha. Ela é uma heroína. Finalmente alguém responsabilizando esses advogados corruptos. Cadela vingativa. Provavelmente mentindo sobre tudo porque ele a deixou. 5 anos coletando evidências? Isso é psicótico. 5 anos coletando evidências? Isso é dedicação. Parei de ler depois de alguns minutos. Não importava o que estranhos na internet pensavam de mim. O que importava era o que os promotores, os juízes, eventualmente um júri pensaria. Meu e-mail estava cheio de mensagens de jornalistas querendo entrevistas, de advogados oferecendo serviços, de pessoas aleatórias compartilhando suas próprias histórias de cônjuges infiéis ou profissionais corruptos. Havia até algumas ofertas de livros e filmes. Porque é claro que havia. Ignorei a maioria. Respondi apenas para confirmar recebimento de alguns, prometendo considerar suas ofertas, mas sem comprometer com nada. Era quase meia-noite quando finalmente fui para a cama. O colchão era novo, estranho. Os lençóis eram da marca errada, a textura errada, mas eram meus. Escolhidos por mim, comprados com meu dinheiro, em minha cama em meu apartamento. Deitei no escuro, olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade pela janela. Carros passando. Pessoas rindo na rua. Vida acontecendo normalmente, como sempre acontecia. Peguei meu telefone, 3 horas da manhã, e ainda havia mensagens chegando. Eu deveria ter desligado. Deveria ter descansado. Mas em vez disso, rolei pelas notificações, lendo cada insulto, cada ameaça, cada mensagem de apoio. Então vi um e-mail que fez meu estômago revirar. Patrícia Walsh, minha ex-sogra. A linha de assunto dizia: Como você pôde? Abri com dedos trêmulos. Claire, não posso expressar minha decepção. Você destruiu meu filho. Destruiu nossa família. E para quê? Porque ele encontrou felicidade em outro lugar? Porque não foi homem suficiente para fingir que ainda te amava? Marcos pode ter cometido erros no casamento, mas ele é um bom homem. Um advogado respeitado. Um filho que sempre fez seu pai e eu nos sentirmos orgulhosos. E você tirou tudo isso dele com suas mentiras e acusações fabricadas. Espero que valha a pena. Espero que quando estiver sozinha em seus últimos dias, quando perceber que desperdiçou os melhores anos da sua vida com esta vingança patética, espero que se lembre deste momento. Espero que se lembre de que tinha uma família e a jogou fora. Você não é mais bem-vinda em nossa casa. Não é mais bem-vinda em nossas vidas. Para nós, você está morta. Patrícia, eu deveria ter esperado isso. Patrícia nunca me aceitou de verdade. Sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para seu filho precioso. Mas ainda doeu. Mais do que eu queria admitir. Fechei o e-mail sem responder. Não havia ponto. Nada que eu dissesse mudaria a opinião dela. E honestamente, eu não precisava da aprovação dela. Nunca precisei. Eventualmente o cansaço venceu e eu dormi. Um sono pesado e sem sonhos. O tipo que vem de exaustão pura. Acordei com o sol já alto e meu telefone tocando. Sarah Mitchell. Ligue a TV, ela disse sem preâmbulo. Canal 5. Agora. Cambaleei até a sala procurando pelo controle remoto. Liguei a TV e mudei para o canal 5. Marcos estava lá, em uma coletiva de imprensa, parecendo exatamente como sempre pareceu quando defendia clientes. Confiante, indignado, vítima de uma grande injustiça. Acusações completamente infundadas feitas por minha esposa, que está claramente sofrendo de instabilidade mental devido ao nosso casamento em ruínas. Não há absolutamente nenhuma verdade em qualquer uma de suas alegações. Ele não pode fazer isso, eu disse para Sarah pelo telefone. Ele pode e está fazendo. Mas não se preocupe, deixe ele cavar seu próprio buraco. Cada palavra que ele diz agora pode ser usada contra ele mais tarde. Mas as pessoas vão acreditar nele. Ele parece tão convincente. Algumas pessoas vão acreditar nele, Sarah admitiu. Mas as que importam, os promotores, os juízes, eles têm as evidências. E evidências não mentem. Assisti Marcos continuar sua performance. Natasha estava ao seu lado, toda vestida de preto como se estivesse de luto, segurando a mão dele em solidariedade. Minha esposa precisa de ajuda, Marcos estava dizendo. Ajuda profissional.
E espero que quando toda essa farsa terminar, ela consiga a ajuda que precisa. Ele estava me pintando como louca, instável. A esposa rejeitada que enlouqueceu. Era uma tática clássica e eficaz. Sarah? Não. Ela me interrompeu. Não vamos responder. Não ainda. Deixe ele pensar que está vencendo. Deixe ele ficar confiante. Será mais satisfatório quando tudo vier abaixo. Se você tem certeza, tenho. Confie em mim. Desliguei e continuei assistindo. Jornalistas estavam fazendo perguntas. Marcos respondia a cada uma com a mistura perfeita de tristeza e indignação. Ele era bom nisso. Sempre foi. Vender uma narrativa, fazer as pessoas acreditarem nele. Por um momento, apenas um momento, eu duvidei. E se as evidências não fossem suficientes? E se ele conseguisse convencer as pessoas de que era tudo mentira? E se... Não. Parei esse pensamento antes que pudesse ganhar tração. As evidências eram sólidas, irrefutáveis. Marcos podia colocar qualquer show que quisesse, mas no final, a verdade venceria. Tinha que vencer. Meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. Claire Walsh? Sim? Aqui é Derek. Derek Walsh, o irmão de Marcos. Eu pausei. Derek. O único membro da família Walsh que tinha sido genuinamente gentil comigo. Derek. Olá? Olá. Eu não sei o que dizer, honestamente. Só queria ligar e... verificar se você está bem. Isso me pegou de surpresa. Estou bem, obrigada por perguntar. Também queria dizer que... eu acredito em você. Senti minha garganta apertar. Você acredita? Acredito. Conheço meu irmão. Sempre soube que ele não era... ele não é o homem que todos pensam que é. E as coisas que você está alegando fazem sentido. Explicam muita coisa. Derek, isso significa... Não posso dizer isso publicamente. Ele me interrompeu. Ele ainda é meu irmão. Ainda é família. Mas quis que você soubesse que há pelo menos uma pessoa na família Walsh que entende por que fez o que fez. Obrigada. Eu sussurrei. Você não faz ideia do quanto isso significa. Cuide-se, Claire. E se precisar de alguma coisa... Bem, provavelmente não posso ajudar muito. Mas se precisar, tente entrar em contato. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentada, telefone na mão, sentindo algo quente e estranho no peito. Não estava completamente sozinha. Não completamente. O dia passou em um borrão. Mais ligações de jornalistas, mais mensagens de pessoas que eu não conhecia oferecendo apoio ou condenação. Uma entrevista por telefone com outro investigador do escritório do promotor, confirmando detalhes, estabelecendo linhas do tempo. Richard ligou para verificar se eu estava bem, para me dizer que ele estava recebendo pressão de alguns clientes que tinham conexões com Walsh & Associados, mas que ele estava se mantendo firme, que o escritório me apoiava. Sophie passou novamente, dessa vez com pizza e sorvete. Comemos e assistimos filmes idiotas que não exigiam nenhum pensamento, apenas deixando as horas passarem. Era quase 10 da noite quando houve uma batida na minha porta. Sophie havia ido embora meia hora antes. Eu não estava esperando ninguém. Olhei pelo olho mágico. Natasha Volkov. Por um momento considerei não abrir. Não tinha nada a dizer para ela. Mas curiosidade venceu. Abri a porta, mas não convidei ela para entrar. Natasha. Ela parecia terrível. Olheiras profundas, maquiagem borrada, cabelo que normalmente estava perfeito agora desgrenhado. Estava usando jeans e uma camiseta. Nada como os vestidos apertados que sempre usava. Precisamos conversar, ela disse. Não temos nada para conversar. Por favor. Sua voz quebrou. Por favor, Claire. Apenas 5 minutos. Eu hesitei, então recuei, deixando ela entrar. Ela entrou devagar, olhando ao redor do apartamento pequeno com olhos arregalados. Então é aqui que está morando? Temporariamente. Ela se virou para me encarar. Você destruiu tudo. Percebe isso? Marcos está destruído. O escritório está destruído. As vidas de tantas pessoas... Pare. Eu disse firmemente. Não vou ouvir isso. Não de você. Mas Marcos destruiu tudo sozinho. E você? Você ajudou. Você sabia que ele era casado. Sabia e não se importou. Eu amava ele, ela disse. E lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Amava. Eu peguei o tempo verbal. Passado? Ela se encolheu. Ele mudou. Desde que tudo isso começou, ele mudou. Está raivoso o tempo todo. Culpando todo mundo. Culpando a mim. Culpando você por quê? Por ter existido. Por ter sido a gota d'água que fez você finalmente agir. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão.
Ele disse que se eu nunca tivesse aparecido, você teria continuado ignorando tudo. Continuado fingindo que não sabia. Eu não disse nada. Ele está certo? Natasha perguntou. Você teria continuado se não fosse por mim? Eu pensei sobre isso. Realmente pensei. Não sei. Eu finalmente admiti. Talvez. Ou talvez teria sido outra mulher, outro momento. Mas no final, sempre iria acabar aqui. Porque Marcos não podia parar. Não com as mulheres, não com os crimes. Está no DNA dele ser desonesto. Natasha soluçou. Eu fui tão estúpida. Foi. Não havia ponto em ser gentil. Você era jovem, bonita, inteligente. Podia ter tido qualquer homem. E escolheu um casado. Um criminoso. Eu não sabia sobre os crimes. Juro que não sabia. Mas suspeitava. Eu disse. No fundo, suspeitava que algo não estava certo. Ela não negou. Por que está aqui, Natasha? Realmente? Não foi Então, para o se que desculpar. Ela olhou para mim com olhos vermelhos e inchados. Quero que pare. Que retire as acusações. Que deixe Marcos em paz. Eu ri. Não pude evitar. Você não pode estar falando sério. Ele vai para a prisão. Você sabe disso. Anos de sua vida. Desperdiçados. Anos da vida dele que ele escolheu desperdiçar sendo um criminoso. Eu a interrompi. Isto não é sobre mim sendo cruel. É sobre consequências. É sobre justiça. É sobre vingança. Ela cuspiu. E se for? E se for tanto vingança quanto justiça? Isso torna os crimes dele menos reais? Torna as vítimas menos prejudicadas? Ela não tinha resposta para isso. Você precisa ir, eu disse abrindo a porta. Claire. Agora, Natasha. Ela passou por mim, pausando na soleira. Você vai se arrepender disso. Quando estiver velha e sozinha, vai olhar para trás e se arrepender. Talvez, eu disse. Mas pelo menos poderei me olhar no espelho. Fechei a porta antes que ela pudesse responder. Fiquei ali parada, tremendo levemente. Não de medo ou raiva, mas de alguma emoção que não conseguia nomear. Alívio, satisfação, pesar, talvez tudo isso. Meu telefone apitou. Mensagem de Sarah. Boas notícias. 2 sócios de Walsh & Associados acabaram de entrar em acordo de delação. Estão fornecendo testemunho contra Marcos e os outros. O caso está ficando mais forte a cada hora. Eu sorri apesar de mim mesma. Marcos estava certo sobre uma coisa. Seu mundo estava realmente desmoronando. E não havia nada que ele pudesse fazer para parar. Fui para a cama novamente, mas dessa vez o sono não veio tão facilmente. Fiquei deitada no escuro, pensando sobre tudo o que havia acontecido. Tudo o que estava por vir. O julgamento. Testemunho. Dias na tribuna sendo interrogada por advogados de defesa que fariam de tudo para me desacreditar. Minha vida dissecada, cada erro, cada falha, cada momento de fraqueza examinado e julgado. Seria brutal, exaustivo, traumático. Mas seria o fim. O verdadeiro fim. Não apenas do meu casamento, mas de toda essa fase da minha vida. E depois? Depois eu poderia finalmente seguir em frente. Realmente seguir em frente. Construir uma vida nova. Uma vida baseada em verdade, não em mentiras. Em honestidade, não em decepção. Uma vida que fosse verdadeiramente minha. Eventualmente dormi. E pela primeira vez em muito tempo sonhei. Não com marcos ou julgamentos ou evidências. Sonhei com um futuro onde eu estava feliz. Realmente feliz. Onde quer que isso me levasse. Acordei me sentindo mais descansada do que estivera em anos. Havia um longo caminho pela frente ainda. Batalhas a lutar, obstáculos a superar. Mas pela primeira vez, sentia que podia fazer isso. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Verifiquei meu telefone. Dezenas de mensagens não lidas. Mas uma se destacava. De um remetente que eu não esperava. Jennifer Hartley. A primeira mulher com quem Marcos havia traído. A que começou tudo. Claire, vi as notícias. Precisamos conversar. Tenho informações que podem ajudar seu caso. Informações sobre Marcos que nem você sabe. Liga pra mim. Eu olhei para a mensagem por um longo momento. Depois liguei para Sarah. Temos um novo desenvolvimento. Eu disse quando ela atendeu. E acho que você vai querer ouvir isso. As peças estavam se encaixando. Uma a uma, pessoas que Marcos havia prejudicado, usado, descartado, estavam saindo das sombras. Prontas para testemunhar. Prontas para garantir que ele finalmente pagasse pelo que fez. E eu? Eu estava pronta para assistir tudo se desenrolar. Pronta para ver justiça ser feita. Pronta para fechar este capítulo e começar a escrever um novo. Um capítulo onde eu era a autora da minha própria história. Onde ninguém mais tinha poder sobre minha narrativa.
onde eu era livre. Jennifer Hartley era diferente do que eu esperava. Talvez por ter passado tanto tempo imaginando ela como uma vilã, eu esperava alguém calculista, fria, manipuladora. Mas a mulher que se sentou à minha frente no café 3 dias depois era apenas normal. Cabelos castanhos claros presos em um rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, roupas casuais. Ela poderia ser qualquer pessoa. Sarah estava ao meu lado, naturalmente. Não iria a lugar nenhum sem ela agora. Jennifer olhou entre nós duas, nervosa. Obrigada por concordar em me encontrar, ela disse voz baixa. Não tinha certeza se você viria. Quase não vim, eu admiti. Mas disse que tinha informações. Estou aqui para ouvir. Jennifer pegou seu café, dedos se enrolando em volta da xícara quente. Não sei por onde começar. Que tal pelo começo? Sarah sugeriu. Quando conheceu Marcus Walsh? Há 7 anos. Eu trabalhava como assistente jurídica em um escritório menor. Marcus estava lá para uma deposição. Fomos apresentados, conversamos. Ele era charmoso, atencioso, engraçado. Ela olhou para mim. Você sabe como ele pode ser. Eu sabia. Muito bem. Ele não mencionou que era casado. Ela continuou. Não no começo. Nos encontramos algumas vezes para café, depois para jantar. Eu achei que estávamos namorando. Levou 3 meses para ele finalmente me contar sobre você. E você continuou mesmo assim. Eu disse. Não era uma pergunta. Continuei. Ela admitiu, encolhendo levemente. Ele disse que o casamento estava acabado. Que vocês só estavam juntos por aparências. Que estava planejando pedir divórcio, mas o timing não estava certo. Ela riu amargamente. As mentiras clássicas, certo? Muito clássicas. Sarah concordou. Durou 6 meses. 6 meses de mensagens secretas, encontros furtivos, promessas que ele nunca cumpriu. E então, um dia, simplesmente acabou. Ele parou de responder minhas ligações. Bloqueou meu número. Foi como se eu nunca tivesse existido. E você simplesmente aceitou? Perguntei. Não. Fui até o escritório dele. Confrontei ele. Ele me disse que estava louco em pensar que havia algo sério entre nós. Que eu era uma distração agradável. Nada mais. Na frente de colegas dele. Suas mãos tremiam ligeiramente. Foi humilhante. Sinto muito, eu disse. E, surpreendentemente, era verdade. Não importava o que ela tinha feito. Ninguém merecia ser tratado assim. Mas tem mais. Jennifer continuou. Durante o tempo que estivemos juntos, Marcus me contou coisas. Sobre casos que estava trabalhando. Sobre como ele resolvia problemas para clientes. Eu não entendia completamente na época. Mas agora, vendo as acusações que você fez, tudo faz sentido. Sarah se inclinou para a frente. Que tipo de coisas, especificamente? Ele se gabou sobre como fez evidências desaparecerem em um caso de agressão. Como convenceu uma testemunha a mudar seu testemunho em uma disputa comercial. Como tinha um juiz no bolso que sempre decidia a favor de seus clientes. Jennifer puxou uma pasta de sua bolsa. E eu gravei algumas de nossas conversas, não por qualquer motivo nefasto, só porque gostava de ouvir a voz dele quando ele não estava por perto. Patético, eu sei. Sarah pegou a pasta. Você está dizendo que tem gravações de Marcus Walsh admitindo conduta criminosa? Tenho. Jennifer olhou diretamente para mim. E quero que as use. Quero que ele pague pelo que fez. Não apenas para você, mas para todas nós. Todas as mulheres que ele usou e descartou. Todas as pessoas que ele prejudicou com seus esquemas. Eu não sabia o que dizer. Esta mulher que eu havia odiado por tanto tempo estava me entregando exatamente o tipo de evidência que tornaria o caso contra Marcus ainda mais forte. Por que agora? Perguntei. Por que esperar todos esses anos? Porque eu tinha medo. Marcus deixou muito claro que se eu falasse sobre qualquer coisa que ele me contou, ele me destruiria. Destruiria minha carreira, minha reputação. E eu acreditei nele. Ela encontrou meus olhos. Mas então vi você na TV. Vi você enfrentando ele, expondo ele, recusando-se a ser intimidada. E pensei, se ela pode ser corajosa, eu também posso. Sarah estava folheando o conteúdo da pasta, seus olhos se arregalando. Isto é ouro. Puro ouro. David Chain vai surtar quando ver isso. Podem usar? Jennifer perguntou ansiosamente. Vou precisar verificar algumas questões legais sobre consentimento de gravação, mas considerando que ele estava admitindo crimes, sim, acredito que podemos. Sarah olhou para Jennifer. Você entende que isso significa que provavelmente terá que testemunhar? Enfrentar Marcus em tribunal? Jennifer engoliu em seco, mas assentiu.
Entendo. Estou pronta. Passamos a próxima hora ouvindo Jennifer contar tudo o que lembrava sobre seu tempo com Marcus. Cada história, cada admissão, cada pequeno detalhe que poderia ser relevante. Sarah anotava furiosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Quando terminamos, Jennifer se levantou para sair, mas pausou, virando-se para mim. Claire, eu realmente sinto muito, pelo que fiz. Eu sabia que ele era casado e continuei mesmo assim. Isso foi errado. Eu estudei seu rosto. Havia arrependimento genuíno ali, dor genuína. Você não é a única culpada, eu finalmente disse. Marcus é quem fez votos. Marcus é quem mentiu. Para ambas. Ainda assim, sinto muito. Eu sei e... Obrigada. Por vir. Por compartilhar isso. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, e saiu. Sarah e eu ficamos sentadas em silêncio por um momento. Bem, ela finalmente disse. Isso foi inesperado. Completamente. Mas bom. Muito bom. Estas gravações, se verificarem, vão selar o destino de Marcus. Ela olhou para mim. Como você está se sentindo? Honestamente? Não sei. Parte de mim ainda quer odiá-la, mas outra parte, entende. Ele é bom em fazer pessoas acreditarem em suas mentiras. Ele é um narcisista, Sarah disse simplesmente. Clássico. Charme superficial, falta de empatia, manipulação constante. Pessoas como ele deixam um rastro de vítimas por onde passam. E agora as vítimas estão se unindo. Exatamente. É bonito, de uma forma estranha. Meu telefone tocou. David Chen. Senhora Walsh, tenho novidades. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? Boas ou más notícias? Boas. Muito boas. Sarah e eu trocamos olhares. Estaremos lá, eu disse. No dia seguinte, sentadas no escritório de David Chen, descobrimos o que ele quis dizer com muito boas. Temos 3 sócios de Walsh em associados em acordos de delação. Ele começou, espalhando documentos pela mesa. 2 associados juniores também. Todos fornecendo testemunho detalhado sobre o esquema criminoso que vinha acontecendo há anos. Quantos anos? Sarah perguntou. Pelo menos 10. Possivelmente mais. O que significa que isso começou antes mesmo de Marcus se casar com você, Claire. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Alívio por não ter sido eu quem o levou ao crime? Tristeza por ter desperdiçado 8 anos com um criminoso? Temos evidências suficientes para acusações de Rico. David continuou. Crime organizado. Além de fraude, obstrução de justiça, suborno, falsificação de documentos. A lista continua. Quanto tempo ele está olhando? Perguntei. Se for condenado em todas as acusações, 20 a 30 anos. Talvez mais. O número ficou suspenso no ar. 20 a 30 anos. Marcus teria quase 70 quando saísse. Se saísse. E os outros? Sarah perguntou. Depende do nível de envolvimento. Alguns podem pegar apenas alguns anos. Os sócios principais que participaram ativamente? Décadas. Quando vão prendê-lo? Perguntei. Já foi. Esta manhã. Junto com 4 outros sócios. David me mostrou seu telefone. Havia uma foto de Marcus sendo levado algemado. Jornalistas cercando. Câmeras piscando. Ele parecia menor de alguma forma. Diminuído. O homem poderoso e confiante que eu conhecia havia sido substituído por alguém que parecia perdido, assustado. Eu deveria ter sentido satisfação, triunfo, vingança cumprida. Mas tudo o que senti foi vazio. Claire? Sarah tocou meu braço. Você está bem? Estou. É só... muito real de repente. O julgamento provavelmente será daqui a 6 meses, David disse. Talvez mais, dependendo de quantas moções a defesa apresentar. Você terá que testemunhar. Será... intenso. Entendo. E há outra coisa. David hesitou. A imprensa vai enlouquecer com isso. Já estão. Você se tornou uma espécie de... figura pública. Para o bem ou para o mal. Percebi. Pode querer considerar contratar segurança. Ou pelo menos ser muito cuidadosa sobre onde vai, quem você fala. Há muita gente com muito a perder aqui. E algumas delas podem não reagir racionalmente. Sarah endurece ao meu lado. Você está dizendo que ela está em perigo? Estou dizendo que cautela seria sensata. Nada concreto, apenas... seja cuidadosa. Depois que saímos do escritório de David, Sarah insistiu em me acompanhar até meu apartamento. Verificou cada cômodo, cada janela, cada fechadura. Vou arranjar segurança para você, ela disse. Não é negociável. Sarah, isso é exagero. Marcus Walsh está preso enfrentando décadas de prisão,
Seus sócios estão virando uns contra os outros. Clientes estão perdendo milhões. Você acha que ninguém vai culpar você por isso? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Certo, segurança. E você fica aqui hoje, sem sair. Vou mandar alguém trazer mantimentos, o que você precisar. Estou sob prisão domiciliar agora? Está sob proteção. Ela corrigiu. Diferença importante. Depois que Sarah saiu, promovendo um guarda de segurança até o fim do dia, fiquei sozinha com meus pensamentos. Marcos estava preso. Realmente preso. Não apenas em apuros, não apenas enfrentando acusações, mas atrás das grades. Liguei à TV. Cada canal estava cobrindo. Advogado proeminente preso em esquema de corrupção massivo. Esposa heroína derruba império criminoso. Walsh e associados desmorona em escândalo. Havia imagens de Marcos sendo levado. De outros sócios sendo presos. Do escritório sendo lacrado com fita da polícia. De clientes furiosos exigindo respostas. Era surreal. Totalmente surreal. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, produtores de TV, agentes literários. Todos querendo um pedaço da história. Um pedaço de mim. Ignorei a maioria. Mas uma ligação atendi. Sophie. Oh meu Deus, Claire, você viu? Você viu? Vi. Ele está preso. Realmente preso. É real. É real. Eu ecoei. Você deve estar pulando de alegria. Eu deveria? Talvez. Mas principalmente me sentia cansada. Tão incrivelmente cansada. Vou passar daí, Sophie declarou. Vamos comemorar. Champanhe, comida cara, tudo. Sophie, sem discussão, você merece comemorar. Merece um momento de vitória pura. Ela apareceu 1 hora depois com 2 garrafas de champanhe, sushi de um restaurante caro e um sorriso que iluminava o ambiente. Para Claire Walsh, ela brindou quando abrimos a primeira garrafa. A mulher que fez o impossível. Não fiz sozinha. Mas você começou. Você deu o primeiro passo. Você foi corajosa quando era mais fácil ser covarde. Ela tomou um gole. Estou orgulhosa de você. Tão orgulhosa. Nós bebemos. Comemos. Rimos sobre coisas que não eram engraçadas. E lentamente, gradualmente, aquele vazio começou a se encher com algo que poderia ter sido satisfação. Poderia ter sido alívio. Ou talvez apenas a primeira respiração de liberdade real que eu tinha sentido em anos. O que você vai fazer agora? Sophie perguntou quando estávamos na segunda garrafa, ambas um pouco tontas. Honestamente? Não sei. Testemunhar no julgamento, óbvio. Mas depois disso, não faço ideia. Poderia escrever um livro. Todo mundo está pedindo para você escrever um livro. Talvez. Ou talvez eu só queira viver. Silenciosamente. Sem drama. Sophie riu. Você? Sem drama? Não acredito. Ei! Eu não escolhi esse drama. Não, mas abraçou ele. Abraçou e fez dele seu. Ela tinha razão. De uma forma estranha, eu tinha. Dias se transformaram em semanas. A história continuava dominando as notícias. Mais detalhes emergindo. Mais pessoas vindo à frente. Mais evidências sendo reveladas. O escritório de Marcos foi oficialmente dissolvido. Funcionários foram demitidos. Clientes processaram por má representação. Era uma bagunça completa e total. E através de tudo, eu continuava. Trabalhando com Richard, que estava mais do que feliz em ter a mulher que derrubou Walsh em sua folha de pagamento. Reunindo-me com David Shane e sua equipe, repassando evidências, preparando testemunho, vivendo minha vida nova e estranha como uma semi-celebridade. Porque era o que eu tinha me tornado. Onde quer que fosse, pessoas me reconheciam. Algumas me paravam para agradecer. Você é uma inspiração, diziam. Você é corajosa. Outras me olhavam com desdém mal disfarçado. Você destruiu famílias, seus olhos diziam. Você arruinou vidas. Aprendi a aceitar ambos, porque ambos estavam certos, de certa forma. Eu tinha sido corajosa, e eu tinha arruinado vidas. Mas as vidas que arruinei eram de pessoas que escolheram cometer crimes, que escolheram viver desonestamente. Essa foi a linha que me apeguei. 2 meses após a prisão de Marcos, recebi uma visita inesperada. Patricia Walsh. Minha ex-sogra parecia ter envelhecido 1 década. Cabelo completamente branco agora onde antes havia apenas toques de prata. Olhos que tinham perdido seu brilho afiado. Roupas que não estavam perfeitamente pressionadas. Ela estava esperando do lado de fora do meu prédio quando voltei do trabalho. Meu guarda de segurança, um homem grande chamado Marcos, ironia não perdida, imediatamente se posicionou entre nós. Está tudo bem, eu disse para ele.
Eu conheço ela. Tem certeza, Sra. Walsh? Tenho. Patrícia e eu nos encaramos. Finalmente ela falou. Podemos conversar? Eu deveria ter dito não. Deveria ter virado e entrado, deixando-a ali na calçada como ela havia me deixado em seu e-mail venenoso. Mas curiosidade venceu. 5 minutos. Subimos para meu apartamento. Marcos ficou do lado de fora da porta, alerta. Patrícia olhou ao redor do pequeno espaço, sem tentar esconder seu desdém. Então é aqui que está morando. É. Pequeno. Suficiente para mim. Silêncio desconfortável. Então Patrícia falou, palavras saindo em uma enxurrada. Ele era meu filho, meu único filho. E você o destruiu. Ele se destruiu. Você poderia ter lidado com isso em particular. Divórcio, separação, qualquer coisa. Mas você escolheu humilhação pública. Escolheu expor cada erro, cada falha, cada crime. Eu a interrompi. Vamos chamá-los do que são. Crimes. Não erros. Não falhas. Crimes deliberados e calculados que prejudicaram pessoas inocentes. Ele ainda é meu filho. E ele ainda é criminoso. Patrícia vacilou, se pegando contra a parede. Por um momento pensei que ela fosse desabar. Mas ela se recompôs. Aquela espinha de aço voltando. Vim pedir para você retirar suas acusações. Para dizer que fabricou evidências. Para salvá-lo. Eu quase ri. Você está louca? Vou te pagar. O que você quiser. Dinheiro, propriedades, qualquer coisa. Não. Por favor. E então ela fez algo que nunca pensei que veria. Patrícia Walsh, a mulher que sempre olhou para mim com desdém, caiu de joelhos. Por favor, Claire. Ele é meu filho. Meu bebê. Não posso perdê-lo. Levante-se. Eu disse, desconfortável. Por favor. Patrícia, levante-se. Esperei até que ela tropeçasse de volta para seus pés. Não vou retirar nada. Não vou mentir. Não vou deixar Marcos escapar do que fez. Nem por todo o dinheiro do mundo. Então você realmente é sem coração. Tão fria quanto sempre suspeitei. Talvez. Ou talvez eu apenas entenda que ações têm consequências. Algo que Marcos nunca aprendeu. Você vai se arrepender disso. Ela cuspiu. Quando estiver sozinha e vazia, quando perceber que desperdiçou os melhores anos da sua vida com esta vingança. Não foram os melhores anos da minha vida, eu a interrompi. Foram desperdiçados, sim, mas não com vingança. Foram desperdiçados com Marcos, fingindo que tinha um casamento quando tinha apenas uma mentira. Patrícia olhou para mim com puro ódio. Espero que valhas a pena. Já vale. Ela saiu batendo a porta. Marcos, meu segurança, entrou imediatamente. Tudo bem? Tudo bem, eu assegurei. Apenas certifique-se de que ela realmente foi embora. Ele assentiu e saiu. Eu caí no sofá, tremendo ligeiramente. Aquilo tinha sido intenso. Mais intenso do que esperava. Mas tinha sido necessário. Patrícia precisava entender que não haveria volta. Não haveria redenção de última hora para Marcos. Ele tinha feito suas escolhas. Agora viveria com as consequências. Assim como todos nós. As semanas continuavam passando. O julgamento foi marcado. 6 meses após a prisão original de Marcos, finalmente teríamos nosso dia no tribunal. Sarah me preparou extensivamente. Simulações de interrogatório. Perguntas que a defesa faria. Como me manter calma. Como responder honestamente, mas sem voluntariar informações desnecessárias. Eles vão tentar fazer você parecer vingativa, ela me avisou. Vão pintar isso como uma ex-esposa amarga fabricando evidências. Deixe eles tentarem. As evidências falam por si. Falam. Mas percepção importa. Um júri pode ignorar evidências se não gostarem da pessoa apresentando-as. Então pratiquei. Pratiquei ser simpática, mas firme. Honesta, mas não emotiva. Vítima, mas não fraca. Foi exaustivo. Na noite antes do julgamento começar, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, pensando sobre tudo que tinha levado a este momento. Cada escolha, cada decisão, cada sacrifício. Valeu a pena? Honestamente, ainda não sabia. Pergunte-me novamente quando tudo terminasse. Meu telefone iluminou. Mensagem de Marcos. Não deveria ter sido possível da prisão, mas ele sempre encontrava um jeito. Ainda há tempo. Podemos resolver isso. Só você e eu. Como costumava ser. Eu olhei para a mensagem por um longo momento. Depois deletei sem responder. Não havia mais você e eu. Talvez nunca houve. Apenas 2 estranhos compartilhando um espaço, vivendo mentiras paralelas. E agora? Agora era apenas eu. Claire Walsh. Logo a ser apenas Claire outra vez. Começando de novo. Construindo algo real desta vez.
algo verdadeiro. Eventualmente, enquanto o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol, dormi. E sonhei não com julgamentos ou testemunhos, mas com liberdade. Pura, doce liberdade. O tipo que só vem quando você finalmente deixa ir.